Altura para chamarmos à conversa os nossos convidados neste Top Story. Nuno Crato, antigo Ministro da Educação, e também João Costa, ex-Ministro da Educação. Bom dia a ambos e obrigada por estarem connosco. E é inevitável começarmos precisamente por este problema da falta de professores. Bom dia. Pergunto-vos, bom dia, Nuno, talvez começando por si, se esta falta de professores é também uma falta de investimento de governos sucessivos. É uma falta de reconhecimento do problema. Eu julgo que isso é a primeira coisa que nós devemos apontar. Eu não sabia que o ex-ministro João Costa estava aqui também, mas eu vou ter que ser muito direto. Na realidade, nós sabemos há muito tempo que há uma falta de professores e que havia uma falta de professores. Essa falta está anunciada desde pelo menos 2013, 2012, 2013, porque nessa altura nós fizemos um estudo, quando eu estava no Ministério, fizemos um estudo muito rigoroso, a Direção-Geral de Estatísticas fez um estudo muito rigoroso, que estava de imediato motivado pelo alargamento da escolaridade obrigatória, que decorreu sem problemas nenhuns durante o seu tempo. Foram 3 anos de alargamento da escolaridade obrigatória. Mas para isso tivemos que ver quais eram os professores, quais eram as faltas dos professores, o que é que estava a acontecer. Ora, isso imediatamente nos alertou para que, passados alguns anos, iria haver falta de professores. Há vários relatórios sobre isso. Eu lembro-me que na legislação que foi introduzida em 2014 sobre as habilitações para a docência, era muito claro que iria haver uma falta de professores, isso estava escrito, e a preocupação fundamental dessa legislação era que essa falta de professores fosse colmatada e fosse colmatada com qualidade, que é um problema agora muito premente, porque agora nós temos 2 problemas. Um problema é o problema da falta de professores, que está a ser resolvido com medidas de emergência, e muito bem. As medidas todas são medidas de emergência e é bom que se façam, que alguém tenha despertado para o problema. Mas há um problema de qualidade também do futuro, e esse futuro é o futuro a médio e longo prazo. E o futuro a médio e longo prazo, nós não queremos chegar a uma situação em que tenhamos um conjunto de professores que não têm a preparação necessária. Ora, nós tivemos professores com uma preparação muito boa, que foram os professores que levaram o nosso ensino a progredir até 2015, porque até 2015 os resultados todos das avaliações internacionais, que são os mais fiáveis que nós temos hoje, ainda só essas, infelizmente, esses resultados mostraram o progresso da aprendizagem dos alunos até 2015, e isso foi baseado, apesar dos problemas económicos, numa grande dedicação dos professores e numa grande qualidade dos professores que tínhamos. E já leremos também esta, precisamente, formação e a qualidade dos docentes. Eu gostava também de ouvir, João Costa, se de facto estamos a falar aqui de medidas de emergência nesta altura. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Aproveito para cumprimentar também o professor Nuno Crato. Eu acho que quando falamos deste problema da falta de professores, todos nós sabemos que estamos a falar de um problema estrutural. Sabemos também que não estamos a falar de um problema exclusivamente português, sendo que Portugal tem uma característica especial que tem a ver com o envelhecimento do corpo docente, que faz com, e com muita falta de formação de novos professores, que faz com que o problema tenha uma complexidade maior, mas também é bom recuperar a história. Nós sabemos que houve uma altura quando, como o professor Nuno Crato disse bem, já se antecipava que este problema ia acontecer, em que foram tirados do sistema mais de 28 mil professores, em que se dizia, o discurso oficial era que havia professores a mais. Ainda em 2019, o então líder do PSD, o Dr. Rui Rio, dizia que havia professores a mais, foi nos governos que eu fiz parte, fizemos um recenseamento das necessidades até 2030, com um estudo coordenado pelo professor Catela Nunes, e até recordo que quando a proposta para se elaborar esse estudo foi feita no Parlamento, foi uma proposta feita pelo Partido Socialista, todos os partidos se abstiveram, com exceção do PAN, foi o único que votou a favor, portanto não havia este reconhecimento deste problema, e o caminho que foi sendo feito foi um caminho de, para já, pôr mais professores nas escolas, e temos hoje mais professores do que tínhamos em 2015, mas sobretudo também começar a trabalhar questões relacionadas com a carreira para retirar, para aqueles professores que chegam à carreira a partir de agora, não encontrarem as condições de precariedade e de distâncias enormes no mapa das regiões, adotar a fixação dos professores em quadro de escola como a fixação por defeito e não a exceção,
Mas, obviamente, tudo isto é ainda insuficiente e penso que um ponto que o professor Nuno Crato disse, e bem, aquilo que nós não podemos prescindir é da qualidade na formação dos professores. É preciso que o ensino superior se mobilize para esta causa. As universidades estão ainda a abrir muito poucas vagas para a formação de professores, em particular no terceiro ciclo e ensino secundário. E a mim preocupa-me eu acho muito bem as medidas de emergência que estão a ser tomadas, algumas também já foram tomadas no ano passado e há 2 anos, são sempre pensos rápidos que não vão resolver um problema com esta dimensão. Mas preocupa-me, por exemplo, que numa das medidas que está a ser discutida, de acordo com o CLI na comunicação social, se esteja a ponderar vincular professores não profissionalizados, professores com habilitação própria. Aproveitando então esse mote, precisamente porque era um dos temas que também vos gostava de ouvir, porque de facto já aconteceu de resto anteriormente em Portugal haver pessoas de outras formações que não têm a parte pedagógica a darem aulas. Parece-vos uma solução quase como que inevitável numa altura complicada nas escolas portuguesas? Nuno, começava por si para darmos aqui a voz a ambos. Eu não identifico qualidade com uma formação pedagógica em geral. Ou seja, a qualidade são 2 coisas para um bom professor. São um conhecimento muito bom das matérias que vai ensinar. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é um mínimo de formação pedagógica e um acompanhamento da sua experiência na escola. Nós, não é por termos uma formação pedagógica de 4 anos, de 6 anos, como em alguns casos acontece, não é por termos esse tipo de formação pedagógica, que muitas vezes é sociologia da educação, filosofia da educação, e não exatamente aquilo que os professores devem fazer nas aulas, e muitas vezes não está atualizada como deveria estar com aquilo que hoje se sabe sobre o funcionamento da mente, sobre a maneira como se aprende, sobre tudo isso. Não é isso, ou seja, eu não ficaria a pensar só nesse problema, do problema da formação pedagógica. É a formação curricular, na matéria que se vai ensinar, esse é o primeiro pressuposto, não se pode ensinar bem aquilo que não se sabe muito bem. E depois, evidentemente, é uma formação pedagógica. Agora, isso pode, num momento como este, ser feito em serviço. Digamos, o professor pode entrar numa visão, numa modalidade de emergência e depois aprender algumas coisas durante esse tempo. Estamos num momento difícil, portanto, em que há uma série de coisas que deviam ser, que têm que ser, que não são ideais e que têm que ser feitas. Deixe-me falar sobre esse problema do professor a mais, porque isso é uma coisa que se diz muito. Disse muito que eu disse, não sei em relação ao Dr. Rui Rio, disse muito que eu disse que havia professores a mais. Não é verdade. Não é verdade. Esse é um dos casos mais tristes que eu conheço em relação àquilo que se passou. O que se passou foi o seguinte: eu dei uma entrevista em que disse que que nem todos os professores que se candidatavam podiam ser colocados. Isto é muito diferente de dizer que há professores a mais. Isto é muito diferente de dizer, por exemplo, nós não vamos dizer que há adeptos do Benfica a mais só porque o estádio enche, ou coisas parecidas. Uma coisa é essa expressão a mais. Outra coisa é a realidade. E a realidade é que durante algum tempo nós tivemos mais candidatos para cada lugar do que os candidatos que eram necessários, que os lugares que eram necessários. E, portanto, durante algum tempo naturalmente aconteceu isto aconteceu durante algum tempo. Agora, as coisas mudaram muito, mudaram pela demografia, e eu estou de acordo com o professor João Costa. Quer dizer, é evidente que há aquilo que é muito fácil prever, é a demografia. As pessoas vão aumentando a sua idade, vão se aproximando da reforma, vão saindo. Isso é relativamente fácil de prever. E, portanto, em 2014 isso já era tudo muito claro, os estudos que haviam já eram muito claros em relação a essa necessidade. Agora, não sei exatamente qual era a sua pergunta, que queria que eu falasse mais. Que, estávamos a falar também daqui da modernização, e eu passei a palavra também a João Costa, porque olhávamos aqui para o investimento na formação dos professores e até na modernização das escolas, porque muitas vezes ouvimos as queixas dos professores, de resto nos protestos, da excessiva burocracia, daquilo que têm que lidar mais do que propriamente as aulas em si, a atenção aos alunos necessária. Também aí faltou trabalho nos últimos anos. Agora eu começava por ouvir João Costa e depois Nuno Crato, por favor. Bom, eu começava então pela primeira questão que colocou.
aquilo que o professor Nuno Crato disse, há uma parte que é fundamental, que é quando se diz um professor não pode ensinar aquilo que não sabe, isso é absolutamente fundamental. Nós temos de ter professores nas escolas com uma formação científica de base bastante sólida e não só de base, depois continuar a apostar na formação contínua destes professores, porque o conhecimento muda e evolui e, portanto, tem de haver essa evolução. A formação pedagógica é fundamental. A formação em dimensões que hoje são novas nos sistemas educativos. Nós hoje temos sistemas educativos com muito mais diversidade. O Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação ontem falava da nova realidade das escolas, que é o crescimento dos alunos estrangeiros. Os professores precisam de ser cada vez mais preparados para uma escola que é cada vez mais diversa, mais plural, e isto é diferente do que era ser preparado para ser professor há 10, 15, 20 anos. Portanto, estas duas dimensões são fundamentais e a minha reserva é que se preveja o acesso à carreira, ou seja, a possibilidade de vincular na carreira quem tem apenas habilitação própria. As escolas já e sempre, em sede de contratação de escola, em contexto excepcional, recorriam a este tipo de professores. Quando têm de entrar, o que o professor Nuno Crato disse, é o que tem de ser feito, ou seja, apostar na formação em serviço, apostar no acompanhamento da escola. Aliás, deixámos pronta a legislação que previa, entre outras coisas, algo que já não se ouve falar, que é dos estágios voltarem a ser remunerados, exatamente para estes jovens docentes poderem fazer a sua formação em exercício, acompanhados pela universidade, acompanhados na escola com condições excepcionais. A segunda questão que me levanta tem a ver com a burocracia. Nós demos alguns passos, iniciámos com um conjunto de medidas para a redução da carga burocrática nas escolas. Foram um conjunto, já não me lembro, mas penso que eram cerca de 20 medidas. A nossa intenção era continuar. Eu vejo que este governo também tem isso no seu plano de atividades e, portanto, fico contente, sendo que a burocracia tem dimensões várias. Há a burocracia que é induzida pelo Ministério da Educação, e essa foi o caminho que iniciámos e que ainda bem que vai ser continuado. Há a burocracia que nasce nas próprias escolas, e esse era um apelo que nós também estávamos a fazer às direções das escolas para fazerem essa análise interna daquilo que poderia ser dispensado, daquilo que não faz falta. E depois há uma burocracia que é da vida dos diretores e das direções das escolas, e que é difícil em que também muitas vezes de há uma série de dimensões. Sim, só para dar um exemplo, por exemplo, quando há programas nas escolas que são financiados por fundos comunitários, a prestação de contas à Comissão Europeia é um inferno. Toda a gente que já lidou com fundos comunitários sabe isso, mas é daquelas em que é muito difícil, seja que governo for, ver-se livre dela, e é um pesadelo para os diretores, sem dúvida. Nuno Crato, também gostava de ouvir precisamente sobre esta questão da carreira atrativa, uma vez que, por exemplo, ontem até o Ministro da Educação disse que, de facto, queria melhores salários, queria que a carreira docente fosse mais simples e previsível. Foi esta a expressão utilizada. Está de acordo? Claro. Isso é uma das coisas fundamentais de fazer. Outra é esta que estamos a discutir, que é acabar com a burocracia, porque a burocracia que existe em muitas escolas é muitas vezes desnecessária. E eu relembro, e aí saúdo a medida do Governo, de acabar com o Projeto Maia. Porque o Projeto Maia introduziu uma burocracia nas escolas tremenda. Foi uma das razões porque nos últimos anos nós assistimos à maior contestação sindical e de professores de sempre, ao maior protesto nas escolas, ao maior movimento nas escolas, e uma das razões foi a burocracia introduzida pelo Projeto Maia. Porque nós, quando temos uma avaliação externa, essa avaliação externa ajuda os professores. Quando evitamos a avaliação externa, como aconteceu nos últimos anos, e temos apenas uma avaliação formativa, e essa avaliação formativa está formatada de tal maneira que se torna uma burocracia tremenda para os professores, isso cria uma burocracia muito grande nos professores. Portanto, acabar com o Projeto Maia acho fundamental, reintroduzir avaliações de final de ciclo acho fundamental. Essa avaliação que existia anteriormente a meio dos ciclos era absolutamente risível. Foram medidas que não tinham sentido absolutamente nenhum. É como se nós fizéssemos a avaliação de um médico, de um futuro médico, e fizéssemos o exame de segundo ano, para concluir, mas depois não fizéssemos o exame no final de concluir. E os ciclos de aprendizagem são isso mesmo, são ciclos, ou seja,
no final do primeiro ciclo, quarto ano de escolaridade, há um conjunto de matérias que devem ser dominadas e destrezas que os alunos devem dominar, no final do sexto do ano a mesma coisa, nono ano, etc. E a avaliação no final dos ciclos é algo que ajuda os professores e que reduz a burocracia das escolas, além de fazer aquilo que é absolutamente fundamental e que nós devemos ter em atenção, é que é preciso melhorar a aprendizagem dos alunos. Muito bem, mesmo assim, com bons resultados, parece mesmo haver muito para fazer. Nuno Crato, João Costa, muito obrigada por terem estado connosco, a dar também aqui o vosso entendimento e o contributo de quem tem experiência. O resto, um bom dia. Obrigada.